Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ler o nosso segundo capítulo de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Lembram-se? Vamos olhar um pouquinho melhor a capa hoje? Hoje a gente pode saber quem são essas duas meninas, pelo menos, né? A gente já leu o primeiro capítulo e já sabe o nome dos nossos personagens. Então, provavelmente uma é a Lúcia e a outra é a Susana. A Lúcia é a mais novinha, talvez seja essa. E a mais velha é a Susana. E elas estão brincando com o leão, que é Aslan, né? O nome do nosso segundo capítulo é... Vamos ver... O que Lúcia encontrou. Mas antes disso, vamos relembrar o que aconteceu no nosso primeiro capítulo. No nosso primeiro capítulo fala que nós vamos ter 4 personagens. Esses 4 personagens são irmãos. E eles tiveram que ir passar um tempo na casa de um tio deles, porque a cidade que eles moravam, que era Londres, estava sendo bombardeada na guerra, tá? Então eles fugiram da guerra para uma casa de campo na casa de um tio rico deles que eles tinham. Esses 4 irmãos se chamavam Pedro, mais velho, Susana, irmã mais velha, Edmundo e Lúcia, que era a mais novinha. E quando eles chegaram lá, eles viram que a casa era legal, que o professor era legal, o tio deles, né, que era professor. E eles acharam que o tio era bonzinho, que eles iam poder fazer o que eles queriam lá naquela casa. Era uma casa muito grande, cheia de armaduras, cheia de quadros, de livros, muitos livros, porque o tio deles era um professor muito conceituado, assim, muito importante. E daí eles fizeram planos de pegar, amanhã a gente vai lá subir na montanha, ir no riacho e tal. Só que no outro dia, quando amanheceu, que eles chegaram de viagem meio de noitezinha, no outro dia que eles queriam brincar, o que aconteceu? Caiu uma chuva. Ah, o que eles vão fazer agora? Aí eles resolveram ir explorar os quartos da casa. Lá por umas tantas eles acharam um guarda-roupa diferente, uma sala vazia. E daí o Pedro, a Susana e o Edmundo entraram lá, olharam, a Lúcia também, e falaram, ah, não tem nada aqui. E daí os 3 mais velhos saíram, só que Lúcia quis ver como é que era o guarda-roupa. Aí ela pegou, abriu o guarda-roupa, olhou o que tinha lá e tal, tava cheio de casacos grossos de pele. E daí ela entrou lá dentro do guarda-roupa e foi andando. E andou mais um pouquinho, ela falou, nossa, cadê o fundo desse guarda-roupa? Ele é enorme, esse guarda-roupa. Andou mais um pouquinho e tal, ela começou a sentir umas coisas diferentes, começou a sentir umas coisas ásperas no rosto, tipo como se fossem galhos de árvores. Começou a sentir que o chão não era mais chão de madeira, mas era um chão que desmanchava. Até que por fim ela saiu daquela região cheia de árvores que estava ali e foi para Nárnia. Só que ela não sabia que era Nárnia, né? Ela acabou no meio de um bosque, cheio de pinheiros, e era de noite, sendo que lá no nosso mundo era de dia, lá era de noite, e estava nevando. Aí lá no fundo ela viu uma luz, parecia um poste, ela foi lá perto explorar, né? Ela falou, qualquer coisa eu volto, né? E era mesmo um poste, era o poste que a feiticeira plantou. Lembram-se do poste? E quando ela chegou nesse poste, ela deu de cara com alguma coisa que ela não sabia o que era. Mas a gente já sabe que é um fauno. É uma criatura mágica que é metade humana e metade bode. Ó, vou explicar um pouco para vocês. Existiam muitas histórias antes que eles chamavam de contos de fadas que falavam dessas criaturas mágicas. Essas criaturas mágicas, elas não eram muito legais, na verdade, né? Até porque metade humano, metade bode não é uma coisa muito bonita, né? Mas aqui na história, elas vão representar coisas que a gente tem que aprender, tá? Então, vocês só ignoram que é uma coisa da cultura, digamos, pagã, porque aqui pelo autor, que é católico, ele se aproveitou dessas coisas mágicas para ensinar coisas que são voltadas à nossa religião, tá bom? Então aqui o autor só se utilizou desses personagens esquisitos
mas eles não são de todo pagãos, digamos assim. Então vamos para o nosso capítulo 2. O que Lúcia encontrou. Boa noite, disse Lúcia. Mas o fauno não estava tão ocupado em apanhar os embrulhos que nem respondeu. Quando terminou, fez uma ligeira referência. Tipo assim, abaixar a cabeça, né? Boa noite, boa noite. Desculpe, ele disse. Não quero bancar um intrometido, mas você é uma filha de Eva? Ou estou enganado? É Lúcia, meu nome é Lúcia, disse ela sem entender direito. Mas você é, desculpe, o que chamam de menina? É claro que eu sou uma menina, respondeu Lúcia. Então, de fato, é humana, falou o fauno. Evidente que sou humana, disse Lúcia, bastante admirada. É claro, claro, disse o fauno. Que besteira minha. Mas eu nunca tinha visto um filho de Adão ou uma filha de Eva. Estou encantado. Isto é. E aí parou como se fosse dizer alguma coisa que não devia. Ah, encantado, continuou, encantado. Meu nome é Túminos. Muito prazer, senhor Túminos, disse Lúcia. Posso perguntar, Lúcia, filha de Eva, como é que veio parar aqui em Nárnia? Nárnia? O que é isso? Ah, respondeu ele, aqui é a terra de Nárnia. Tudo que está entre o Lampião e o grande castelo de Cair-Paravel, nos mares orientais, é Nárnia. Você veio dos bosques ocidentais? Ah, eu entrei pelo guarda-roupa da sala vazia, disse Lúcia. Ah, disse o Sr. Túminos, numa voz um tanto melancólica. Se eu tivesse estudado mais geografia quando era um faunozinho, saberia alguma coisa sobre esses países estrangeiros, mas agora já é muito tarde. Ah, mas não são países coisa nenhuma, disse Lúcia, quase desatando a rir. É logo ali atrás, eu acho. Bom, eu não tenho certeza, mas lá é verão. Ah, mas em Nárnia, respondeu o fauno, é sempre inverno, e há muito tempo. Aliás, vamos apanhar um resfriado se ficarmos aqui conversando debaixo da neve. Filha de Eva, das longínquas terras da sala vazia, onde reina o verão eterno da bela cidade de guarda-roupa. Que tal se a gente tomasse uma xícara de chá? Ah, muito obrigada, senhor Túminos, mas eu estava querendo voltar para casa, disse Lúcia. É ali, virando aquela esquina, disse o fauno. E lá tem uma lareira acesa, torradas, sardinha e bolo. Ai, é muita bondade da sua parte, só que eu não posso demorar muito, disse Lúcia. Segure no meu braço, filha de Eva. Assim a sombrinha dá para nós dois. O caminho é por aqui. E foi assim que Lúcia começou a andar pelo bosque de braço dado com aquela estranha criatura como se fossem velhos amigos. Ainda não tinham andado muito quando chegaram a um lugar em que o chão era mais áspero e havia rochas por toda parte e pequenas colinas para subir e descer. Ao chegarem ao fundo de um vale, o Sr. Túminos voltou-se de repente para o lado, indo direto ao encontro de uma rocha colossal. No último instante, Lúcia percebeu que ele a conduzia para a entrada de uma caverna. Mal se acharam lá dentro, ela começou a piscar à vista de uma bela lareira acesa. O Sr. Túminos tirou do fogo um tição e acendeu o fogareiro. Um tição é uma brasa acesa, tá? Ah, não demora, disse ele, pondo a chaleira no fogo. Lúcia nunca estivera num lugar tão agradável. Era uma caverna quentinha e limpa, aberta numa rocha de tons avermelhados, com um tapete no chão e duas cadeirinhas. Vou mostrar ela aqui, ó. Vou mostrar para vocês o Sr. Túminos e a Lúcia andando no vale de mãozinhas dadas. E aqui tem a casinha dele também, ó. Olha lá. A lareira lá pegando fogo. E esse é o Sr. Túminos com perna de bode. Havia ainda uma mesa, uma prateleira e um chaminé por cima da lareira. E dominando tudo, o retrato de um velho bode fauno de barba grisalha. Num canto, uma porta. O quarto do Sr. Túminos, pensou Lúcia. Encostada à parede, estava uma estante cheia de livros, que ela ficou a examinar enquanto ele preparava o chá. Os títulos eram esquisitos. Deixa eu arrumar aqui.
A vida e as cartas de Sileno, as ninfas e as suas artes, homens, monges e guardas do bosque. Estudo da lenda popular. É homem ou é um mito? Esses eram alguns títulos de livros que ele lia. Vamos, filha de Eva, falou ele. Foi de fato um chá maravilhoso. Um ovo mal cozido para cada um, sardinhas fritas, torradas com manteiga, torradas com mel em seguida e depois um bolo todo coberto de açúcar. Quando Lúcia já não podia comer mais, o fauno começou a falar. Sabia histórias maravilhosas da vida na floresta. Falou das danças da meia-noite, contou como as ninfas que vivem nas fontes e as dríades que vivem nos bosques apareciam para dançar com os faunos. Falou das intermináveis caçadas ao veado branco e branco como leite, que se fosse apanhado, permitia que a pessoa realizasse todos os desejos. E dos banquetes e dos bravos anões vermelhos, procurando tesouros nas minas profundas das grutas. Depois falou do verão, quando os bosques eram verdes e o velho Sileno vinha visitá-los num jumento enorme, e algumas vezes até o próprio Baco. Então corria vinhos nos riachos, em vez de água, e toda a floresta ficava em festa durante semanas. Infelizmente, agora é sempre inverno, acrescentou o fauno tristemente. E para distrair-se, tirou de uma caixinha uma flauta pequena e esquisita, que parecia feita de palha, e começou a tocar. A melodia dava a Lúcia vontade de rir e chorar e dançar e dormir tudo ao mesmo tempo. Passaram-se horas, talvez, até que ela deu por si mesma e exclamou sobressaltada, quer dizer, assustada. Oh, Sr. Túmenos, sinto muito ter de interrompê-lo. Além disso, gosto tanto dessa música, mas francamente tenho que ir para casa. Não podia demorar mais do que alguns minutinhos. Ah, agora não é mais possível, disse o fauno, deixando a flauta e abanando tristemente a cabeça. Não é possível, disse Lúcia, dando um salto, toda assustada. Por quê? Os homens devem estar preocupados. Tenho de ir para casa imediatamente. Mas no instante seguinte, ela perguntou, o que aconteceu, Sr. Túmenos? Pois os olhos castanhos do fauno estavam cheios de lágrimas, que começaram a correr-lhe pelo rosto até a ponta do nariz. Depois ele cobriu a cara com as mãos e começou a soluçar. Sr. Túmenos, disse Lúcia, muito aflita, não chore. O que foi que aconteceu? Não se sente bem? Diga o que é. Ele está aqui chorando. Mas o fauno continuava a soluçar, como se tivesse o coração partido. E mesmo quando Lúcia lhe deu um abraço e lhe emprestou o lenço, ele não parou de soluçar. Depois torceu com as mãos o lenço todo encharcado. Em poucos minutos, Lúcia quase andava dentro da água. Ah, Sr. Túmenos, disse-lhe ao ouvido, fazendo-o estremecer. Acabe logo com isso. Devia ter vergonha de estar fazendo esse papel. Um fauno tão grande, tão bonito, por que está chorando desse jeito? Oh, disse ele, estou chorando porque sou um fauno muito ruim. Ah, eu não acho nada disso. Penso até que é um fauno muito bonzinho. O fauno mais simpático que eu já encontrei. Bom, é o primeiro que ela encontra também, né? Oh, disse ele, você não diria isso se soubesse de tudo. Não, eu sou um fauno mau, disse ele. Acho que nunca existiu um fauno tão ruim desde o começo do mundo. Mas então, o que foi que você fez? Perguntou Lúcia. Estou pensando no meu velho pai, disse o Sr. Túmenos. Aquele retrato em cima da lareira? Ah, ele nunca teria feito uma coisa dessas. Mas que coisa, falou Lúcia. A coisa que eu fiz. Trabalhar para a feiticeira branca. É o que eu faço. Estou a serviço da feiticeira branca. Ah, mas quem que é feiticeira branca? Perguntou a Lúcia. Ora, é ela quem manda na terra de Nárnia. Por causa dela, aqui sempre é inverno. Sempre inverno e nunca Natal. Imagine só! Nossa, que horror! Exclamou Lúcia. E que serviço você presta a ela? Aí é que está o pior de tudo, disse o fauno, com um suspiro profundo.
Por causa dela, eu roubo crianças. É o que sou, um ladrão de crianças. Olhe para mim, filha de Eva. Acredita que eu seja capaz de encontrar no bosque uma pobre criança inocente que nunca fez mal a ninguém? Fingir que sou muito amigo dela, convidá-la para vir à minha gruta e depois fazer com que ela adormeça para entregá-la à feiticeira branca? Não, disse Lúcia, eu tenho certeza de que o senhor nunca seria capaz de fazer isso. Pois eu faço sim, senhora, disse o fauno. Bem, disse Lúcia devagarzinho, porque ela queria ser justa, mas ao mesmo tempo não queria ferir muito o fauno. Bem, isso foi muito mal feito da sua parte, mas já que está arrependido, tenho certeza de que não fará de novo. Filha de Eva, disse o Sr. Túmenos, não está entendendo? Ainda não fiz, estou fazendo. O quê? Gritou Lúcia, muito pálida. Você é a criança, disse o Sr. Túmenos. A ordem da feiticeira branca foi esta. Se alguma vez eu visse um filho de Adão ou uma filha de Eva no bosque, deveria atraí-los e entregar para ela. Você foi a primeira que eu encontrei. Fingi que era muito amigo seu. Convidei-a para tomar chá, esperando que você adormecesse. Aí eu iria contar tudo para ela. Oh, não faça uma coisa dessa, Sr. Túmenos, não! Mas nesse caso, ele recomeçou a chorar. Ela vai descobrir tudo. Ela vai mandar que me cortem a cauda, serrem os meus chifres e arranquem a minha barba. Com a vara de coldão, é capaz de transformar meus bonitos cascos fendidos em horrendos cascos de cavalo. Mas se estiver zangada mesmo, é capaz de me transformar em uma estátua de fauno. Vou ficar naquela casa horrível, até que os 4 tronos de Cair Paravel sejam ocupados. Sabe-se lá quando isso vai acontecer? Tenho muita pena, Sr. Túmenos, mas por favor me deixe ir para casa. Claro que sim, disse o Sr. Túmenos. Tenho mesmo de deixar. Agora percebo. Não sabia como eram os humanos até encontrar você. Não iria entregá-la à feiticeira, principalmente agora que a conheço. Vou acompanhá-la até o lampião, onde tem de achar o caminho até sala vazia e guarda-roupa. É claro que eu acho, disse Lúcia. Temos de ir bem caladinhos e escondidos, respondeu o Sr. Túmenos. O bosque está cheio de espiões. Existem até árvores do lado dela. O Sr. Túmenos abriu a sombrinha, deu o braço a Lúcia e lá se foram pela neve. O caminho de volta não foi o mesmo que os levou à caverna do fauno. Deslizaram silenciosamente o mais depressa possível, sem dizerem nada, enquanto Túmenos escolhia sempre lugares mais escuros. Lúcia sentiu um alívio quando chegou outra vez no lampião. E agora, filha de Eva, já sabe o caminho? Lúcia olhou atentamente entre as árvores e conseguiu distinguir à distância um raio de luz que parecia ser a luz do dia. Sei, disse ela, estou vendo o guarda-roupa. Então, já para casa, disse o Sr. Túmenos. Espero que me perdoe por aquilo que eu desejava fazer. Ah, está perdoado, disse Lúcia, apertando-lhe a mão com afeto, com carinho, né? Só espero que não lhe aconteça nada de mal por minha causa. Adeus, filha de Eva. Eu posso ficar com o lenço? Pode, é claro, disse Lúcia. E Lúcia correu na direção distante do raio de luz. E logo, em vez de ramos ásperos, passou a sentir os casacos. E em vez de neve desfazendo-se debaixo de seus pés, encontrou o chão de madeira. Depois deu um salto para fora do guarda-roupa e se viu na mesma sala vazia do início de toda aquela aventura. Fechou bem a porta e olhou ao redor, toda ofegante. Chovia ainda, e ela ouviu as vozes dos outros no corredor. E saiu gritando, estou aqui, estou de volta, está tudo bem comigo. Olha aqui, ó. Esse é o final do nosso capítulo. Ó, aqui tá o poste e aqui tá o Sr. Túmenos e a Lúcia. Só que ela tá atrás dele, correndo dos espiões da feiticeira branca. Ó, esse capítulo é bom pra gente falar uma coisa muito importante. Nem toda pessoa que chega para falar com você, né, principalmente com as crianças, chega falando bonzinho, que quer oferecer presente, que dá comidinha, nem sempre é uma pessoa boa. Existem muitas pessoas que sequestram crianças, né? E outros colocam veneno na comida.
Exatamente. Então, vocês sejam espertos, porque aqui o Senhor Túmenos se arrependeu. Mas existem muitas pessoas más que não se arrependem. Então, vocês tomem cuidado com essas pessoas que vocês não conhecem, que a família de vocês não conhece, tá? É uma dica muito legal que o leitor tá querendo dar pra gente nesse livro, tá bom? Ó, então eu aguardo vocês pro nosso próximo capítulo, tá? Ó, beijo e até mais.